Olá, pessoal. Estamos aí para mais um Precisamos Falar, o nosso programa das quartas-feiras, 21 horas, de teoria aqui do canal. Sempre abordando um assunto fundamental da nossa vida com uma perspectiva crítica. Então, enquanto todo mundo vai sendo notificado, eu aproveito para pedir para a galera que já está aqui deixar o like, comentar, compartilhar o link do nosso vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Aproveito também para lembrar que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos apoiadores. Seja um apoiador também. Aqui no comentário fixado você encontra todos os links para estar colaborando com a manutenção do canal. Você pode fazer parte do nosso clube de canais, pode ajudar via Apoia-se, Catarse, tem Pix, PayPal, você pode fazer transferência direta, você pode adquirir a caneca aqui do canal, uma forma de colaborar com a manutenção do produtor de conteúdo, ou pode ainda se matricular no meu curso em parceria com o Classe Esquerda, curso, inclusive, que aborda o tema central do nosso papo de hoje. Bem, o papo de hoje, gente, vem também para colocar um pouco mais de ênfase num debate que existe aqui na internet, e não só aqui na internet, mas de maneira muito vulgar aqui na internet, a respeito do que diz a teoria crítica do valor, teoria do valor-trabalho elaborada por Marx e Engels, e o que diz as finanças funcionais enquanto melhor descrição da mecânica de emissão de meios de pagamento e da tributação do Estado. Então, para também deixar mais claro esse debate e evitar que algumas pessoas fiquem reproduzindo bobagens por aí, eu acredito que quem parte da visão materialista histórico-dialética tem que interpretar as coisas à luz da realidade, sem fazer idealismos em cima de uma suposta ortodoxia na hora de interpretar, ou melhor, de interpretar a teoria. Então, o nosso papo de hoje, você pode pegar aí um caderno, uma caneta, vai ser um complemento para o Precisamos Falar da semana passada, onde eu abordei mais uma vez a questão das finanças funcionais. Também vou deixar aqui as referências lá no final do nosso programa de hoje e recomendo que você assista não só o programa da semana passada, como também aqueles que eu deixei lá no comentário fixado. Beleza? Então, gente, como é tradicional já no nosso programa de quarta-feira, muita calma, vamos procurar entender aqui esse assunto que é bastante fundamental. Realmente, o auxílio emergencial vai ficando aí em torno dos R$ 150. E se você, como eu, está sentindo o peso da inflação sobre os mais pobres, evidentemente que você sabe que esse valor não é suficiente. A cesta básica subiu em média 30%, os serviços e os salários permanecem congelados. Então, minha gente, tá faltando dinheiro. Quem não está percebendo isso, né? Você com certeza deve estar no mesmo barco que eu, porque nós somos todos brasileiros e estamos no meio dessa crise. Então, por isso que precisamos falar como fazer dinheiro. Essa é a nossa grande questão. Nós precisamos de dinheiro porque está faltando dinheiro. Então, precisamos falar de hoje é para discutir isso. Como fazer dinheiro. Semana passada eu falei sobre as finanças funcionais. Falei que o governo pode sim pagar um auxílio emergencial digno que adiante para que a população não fique tão jogada como está durante essa pandemia, sem condições de se manter. Hoje eu vou falar de outra coisa, mas que tem a ver com essa questão do auxílio emergencial realmente poder ser pago pelo Estado, necessitando apenas
vontade política. Então a gente sabe que o ponto está na luta de classes. Eu quero começar o nosso papo de hoje, que busca primeiramente responder essa pergunta, como fazer dinheiro, a partir de um exemplo. Vamos prestar atenção nesse exemplo, porque esse exemplo nós vamos levá-lo até o final do programa de hoje e ele vai ser vital para que vocês consigam compreender o que eu quero explicar, que é como fazer dinheiro, o que é dinheiro e como isso se relaciona com o poder do Estado de pagar um valor melhor para o auxílio emergencial. Bom, vamos imaginar um vendedor de sanduíche. Esse é o nosso exemplo. Este vendedor de sanduíche, segundo o que eu vou defender aqui, pode fazer dinheiro, já que o que nós estamos tentando descobrir é como fazer dinheiro. Pois bem, o vendedor de sanduíche sobrevive vendendo sanduíche. Então ele faz o seu dinheiro a partir do seu trabalho. Como ele faz isso? Ele não tem dinheiro no início do processo, mas ele vai a um pequeno mercado onde ele tem crédito. Ele conhece o dono do mercado e o dono do mercado dá a ele ali alguns dias para ele pagar as suas compras. Então ele vai neste mercado e compra lá para pagar depois de uma semana alguns pães, compra lá alface, tomate, maionese, presunto, queijo, compra também um papel filme para embalar, guardanapos, etc. Compra tudo o que ele precisa para fazer os seus sanduíches. Ele vai lá, compra tudo isso no crédito para pagar depois de uma semana, vai para casa e com o seu trabalho concreto que ele está desenvolvendo, ele elabora os sanduíches, pega a sua bicicleta e sai para vender. Ele calcula o preço que vai vender os sanduíches a partir daquilo que ele vai ter que pagar para o dono do mercadinho uma semana depois, mais, evidentemente, uma taxa de lucro. Então, ele sai e vendendo todos os sanduíches, ou pelo menos a maior parte dos sanduíches, ele consegue não só o dinheiro para pagar o mercado, como um dinheiro para viver. Ou seja, o nosso vendedor de sanduíches fez dinheiro. Conseguem compreender isso? Se a nossa pergunta é como fazer dinheiro, eu acabei de explicar para você uma forma de fazer dinheiro. O nosso vendedor de sanduíches fez dinheiro. Tá claro isso? Bom, gente, aí nós temos que entender uma coisa. Vejam bem, o que é o dinheiro novo criado nessa situação? O que concretamente foi introduzido na sociedade? O que é esse dinheiro novo introduzido na sociedade? A partir do nosso exemplo, o que nós concluímos é que o que foi introduzido na sociedade a partir do nosso vendedor de sanduíche foi trabalho. Somente isso concretamente foi introduzido no nosso exemplo de como fazer dinheiro. Mas reparem bem, eu não estou aqui falando de qualquer trabalho. Eu estou falando do trabalho socialmente necessário. Estou falando do trabalho útil. Notem, minha gente, o vendedor, então, no nosso exemplo, ele fez dinheiro. Fez dinheiro a partir do seu trabalho. O que é o dinheiro que ele fez? Porque reparem, estou aqui seguindo o meu roteiro. Ele não fez meios de pagamento. Reparem bem nessa expressão. Ele fez, no nosso exemplo, valor. O nosso vendedor de sanduíches, neste processo do nosso exemplo, não fez meios de pagamento para introduzir na economia capitalista. Ele introduziu na economia capitalista valor.
Não somente valor de uso, ou seja, o sanduíche em si que vai ser comido por alguém. Ele fez valor, correto? Não é valor de uso, ele fez, além do valor de uso, ele fez valor. Fez aquilo que precisa para viver em uma sociedade baseada nas trocas. Eu não estou falando do valor de uso. Estou falando do valor específico necessário para a vida em uma sociedade capitalista. Estou falando de um valor, portanto, vamos vulgarizar da seguinte maneira. Estou falando de um valor comercial, ou seja, estou falando no valor no sentido transacionável da economia. Porque vejam, ele fez valor de uso, mas ao fazer valor, não só o valor de uso, o valor, ele está fazendo parte de uma relação social. Tal valor inexiste fora desta relação social em que ele se estabelece. Vamos entender claramente isso. Desse modo, minha gente, o valor é uma relação social. O seu montante, o montante de valor presente na economia capitalista é determinado, portanto, pelo trabalho socialmente necessário. Não é qualquer trabalho, é o trabalho especificamente realizado para a economia capitalista funcionar. O trabalho, como nós vamos ver, abstrato. E esse trabalho socialmente necessário igualmente se constitui, obviamente, socialmente. Por isso é socialmente necessário. O que eu estou querendo dizer? O trabalho socialmente necessário também é uma relação social. É importante compreendermos relação social como algo socialmente constituindo, ou seja, algo que inexiste fora da dinâmica social. Não podemos avaliar esse tipo de trabalho apartado de uma relação social capitalista de produção. Disso que se trata. Ou seja, o valor nesse sentido é real. Ele não é uma mera abstração mental. Ele concretamente existe na sociedade capitalista. O trabalho concreto o produz. Então, é o trabalho do nosso vendedor de sanduíche de ir comprar a matéria-prima, produzir o sanduíche, vender o sanduíche. Este trabalho concreto reproduz este valor que é real na economia capitalista. Só que tal trabalho, ao se tornar refém da relação social valor, se transforma em trabalho abstrato. Este é o ponto. O trabalho abstrato é a relação social mais abstrata onde o valor se reproduz. Vejam, eu não falo de valor de uso aí neste ponto. Eu falo de valor. Valor em uma sociedade baseada nas trocas. Então, o trabalho abstrato é aquele trabalho concreto, porém desenvolvido exclusivamente para a lógica da reprodução do valor em uma sociedade capitalista. Ou seja, é o trabalho do nosso vendedor de sanduíches. Ele não está realizando um trabalho concreto de produzir um sanduíche para comer o sanduíche. Ele está realizando um trabalho abstrato no sentido de reproduzir o valor. Lembrem-se, nosso vendedor de sanduíches queria, na verdade, mais dinheiro. Então ele fez o que fez para ter mais dinheiro. Ele reproduziu o valor enquanto relação social para possuir mais dinheiro enquanto relação social. Então notem, se o valor é real, onde ele está concretamente na economia capitalista? Isso também temos que nos perguntar. E aí é um ponto fundamental do nosso programa de hoje. Concretamente, na economia capitalista, o valor está no dinheiro.
Se o dinheiro não tem valor, ele não é dinheiro. O dinheiro é valor no capitalismo. Mas nada é só uma coisa. No sentido mais abstrato, portanto, mais fundamental, o dinheiro é uma relação social. Lá no exemplo do nosso vendedor de sanduíche, o trabalho concreto, como eu disse, reproduziu dinheiro enquanto relação social no capitalismo. Lembram? Eu disse que o objetivo do nosso vendedor de sanduíche era reproduzir dinheiro. E o trabalho dele reproduziu esse dinheiro. Tá, mas e o auxílio, né? Porque se vocês viram o meu vídeo da semana passada, da quarta-feira, eu disse que o Estado pode criar condições para pagar o auxílio. Mas como que aquela minha afirmação fica diante dessas que eu estou fazendo agora? Vejam, o Estado não pode criar dinheiro, porém ele cria meios de pagamento. O Estado não cria valor e dinheiro, como eu disse, é valor. Mas é valor porque é uma relação social. Como nós estamos aqui trabalhando lá no exemplo do nosso vendedor de sanduíches, onde o seu trabalho abstrato reproduz tal valor. Por isso que ele termina o processo com mais dinheiro no bolso. O que o Estado cria, então? Essa é a pergunta. Se eu disse que o Estado pode criar o pagamento do auxílio emergencial a partir de vontade política, o que ele cria se ele não cria dinheiro? Isso tem que ficar muito claro. O que o Estado cria, ou pode criar, são meios de pagamento. O que o Estado cria são meios de pagamento. Para facilitar, a gente pode chamar isso que o Estado cria de moeda. Vamos chamar de moeda para diferenciar do dinheiro, porque o dinheiro é uma relação social. Então vamos lá. Dinheiro igual relação social, moeda igual meio de pagamento. Como eu disse, o valor é real, não é uma abstração mental. Se ele está no dinheiro, mas se o dinheiro também é uma relação social, onde é que está o dinheiro? Porque o dinheiro também é real, ele não pode ser uma abstração mental. O dinheiro, minha gente, tem que ficar claro isso, está onde? Está na moeda. A relação social dinheiro, que é valor, entre outras coisas, eu nem estou entrando nas demais determinações, mas ele é valor também, o dinheiro está na moeda. O dinheiro, enquanto relação social, está na moeda. E como eu estou aqui explicando, moeda é meio de pagamento emitido pelo Estado. Então vejam, os meios de pagamento na economia capitalista são os recipientes do valor. E ao ocorrer o encontro da moeda, recipiente, com o valor, fruto do trabalho abstrato, temos a relação social dinheiro materializada em coisa. Só que reparem, não só a moeda emitida pelo Estado pode ser recipiente do valor na economia capitalista. Qualquer meio de pagamento pode. Os bancos comerciais criam meios de pagamento, são os chamados depósitos à vista. O sistema financeiro cria meios de pagamento, todo tipo de derivativos, ações. Você pode utilizar como meio de pagamento automóveis, imóveis, joias, enfim. Todos os meios de pagamento da economia capitalista, ou seja, todas as formas, todos os tipos de moeda, podem ser esse recipiente do valor e, portanto, o dinheiro, enquanto relação social. Só que o que nós temos que entender é que existe uma hierarquia entre os meios de pagamento em uma economia capitalista. E a moeda emitida pelo Estado é o meio de pagamento mais líquido. Ou seja, é aquele mais transacionável, é aquele que todo mundo aceita. Uma das determinações
da moeda é ser universalmente aceita, ou seja, ser uma relação social, é ter liquidez. E o que significa essa liquidez? É liquidar contratos. O meio de pagamento estatal, a moeda emitida pelo Estado, é a que liquida mais contratos. Por quê? Porque é a única capaz de liquidar tributos. Então, na economia capitalista, muitas coisas exercem a função da moeda enquanto recipiente do valor. Porém, a mais líquida, a mais poderosa neste sentido, é a moeda emitida pelo Estado. Diante disso, voltemos agora ao nosso vendedor de sanduíches. Ele produziu valor, como eu disse, mas ele não produziu, no nosso exemplo, moeda. Ele não produziu meios de pagamento. Quem, portanto, em última instância, produz os meios de pagamento para receber o valor criado pelo nosso vendedor de lanche? Isso é fundamental. E se vocês estão entendendo, em última instância, aquele que produz o meio de pagamento mais líquido é o Estado, é a moeda estatal. A moeda estatal é o recipiente que receberá o valor produzido pelo nosso vendedor de lanche. Por quê? Porque ao vender lanche no Brasil, ele precisa do Estado brasileiro garantindo a propriedade privada da produção. E para ter esta garantia, ele tem que ter os seus tributos liquidados. Então, vai ser a moeda emitida pelo Estado brasileiro o recipiente do valor produzido pelo nosso vendedor de lanche. Porque vejam, o valor a ser produzido pelo nosso vendedor de lanche não depende só do trabalho dele. Primeiro, depende que ele venda, né, gente? Isso é fundamental. Vamos entender agora a partir desta perspectiva também. Logo, os consumidores do seu produto, da sua mercadoria, precisam dispor de meios de pagamento para além da vontade de comer o sanduíche que o nosso vendedor está vendendo. Então não basta só as pessoas terem vontade de comer o sanduíche, nem só o produtor produzir para vender. As pessoas precisam dispor de moeda para comprar o sanduíche. Segundo, ele precisa dispor de acesso à matéria-prima para fazer o sanduíche. Alguém, portanto, teve que produzir essa matéria-prima, o que também demanda meios de pagamento. Ou seja, toda a produção, mesmo a anterior ao nosso sanduíche, dependeu da disponibilidade de meios de pagamento para colocar os fatores reais de produção, força de trabalho, energia, matéria-prima, em movimento. E terceiro, também o nosso vendedor de sanduíches precisa de crédito, precisa de um sistema de trocas estável, que garanta a propriedade privada da produção. Então vejam, minha gente, é o Estado que fornece os meios de pagamento mais líquidos justamente porque ele mantém essa estrutura de garantias para a existência do mercado e da propriedade privada. O nosso vendedor de sanduíches só pode comprar com crédito, vender, ter acesso ao que ele precisava para produzir o sanduíche, porque existe um mercado estável garantido pelo ente garantidor da produção privada, que é o Estado. Por isso que ele, em última análise, emite o meio de pagamento mais líquido. Porque se todo o sistema capitalista depende de um ente garantidor da propriedade, esse ente garantidor é o ente que tem mais segurança para emitir o meio de pagamento, que será recipiente do valor produzido na própria economia capitalista. Então, gente, o Estado, até sendo repetitivo aqui, não cria valor. Ele cria meios de pagamento que podem mobilizar o trabalho e os recursos reais da economia que criam valor. Isso significa que quando a economia capitalista tem dificuldades de reproduzir valor, por falta, por exemplo, de meios de pagamento, né, e geralmente o que faz isso acontecer é a concentração da riqueza, que também é uma característica do capitalismo que não cabe no nosso programa de hoje, é o Estado
que pode reativar a economia mobilizando os recursos reais disponíveis para a reprodução desse valor. Por isso que o Estado pode pagar o auxílio, porque nós estamos no meio de uma crise onde os fatores de produção reais, concretos da nossa economia, não conseguem ser mobilizados pela ausência de meios de pagamento. Quando o Estado cria meios de pagamento e esses se transformam em valor a partir do processo produtivo, temos reprodução do dinheiro. Então não é o Estado que reproduz o dinheiro. O Estado cria o meio de pagamento. Se a economia capitalista funcionar, este meio de pagamento se transforma em dinheiro a partir do momento que ele se transforma em valor. Por outro lado, quando o Estado cria meios de pagamento e esses não se transformam em valor, ou seja, não movimentam o processo produtivo, temos aí então mais capital fictício na economia. Bom, mas isso é papo para um outro programa, quem sabe. Então, gente, hoje nós tivemos o seguinte aqui no nosso programa. Sim, o Estado pode pagar o auxílio porque ele cria meios de pagamento. E não, o Estado não cria dinheiro, ele cria moeda, que pode virar dinheiro ou não. Tá? Então, o vídeo de hoje também é um pouco provocativo, porque basicamente o que eu expliquei aqui é o que está na primeira seção do Capital e o que diz as finanças funcionais a respeito da forma concreta, real, como acontecem os gastos do Estado e a tributação. Então, fica aí também para esses talarico aí que ficam de papinho, para tentar iludir, mistificar a elevação da consciência de classe na classe trabalhadora. Era isso hoje. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal, apoia o canal de alguma forma. Você pode encontrar todas as formas de colaborar com o canal aqui no comentário fixado. Também vou deixar ali algumas referências sobre o que eu falei. Domingo que vem, 21 horas, estaremos de volta aqui ou a qualquer momento com os vídeos que eu venho soltando ao longo da semana. Participe também do nosso grupo no Telegram para não perder nenhuma atualização aqui do canal. Tudo isso você encontra aqui no comentário fixado e até quarta que vem. Tchau, tchau.